Bom dia, meus queridos alunos. Boa noite agora, né? No momento que a aula está sendo lançada. Vamos terminar o nosso período, né? Agora a gente vai ver os crimes cometidos por particular contra a administração. Lembrando que nós estamos dentro de um título, né? Chamado Crimes contra a Administração Pública. Aí dentro dele nós temos capítulos, né? O primeiro capítulo que a gente viu, o primeiro capítulo foi o estudo dos crimes cometidos por funcionários públicos, né? Os chamados crimes funcionais, tá? Agora, quem comete o crime contra a administração não são mais os funcionários dela, não são mais os funcionários da administração, são os particulares que cometem crime agora contra a administração pública, tá certo? Então, vamos ver qual é o primeiro desses crimes, né? Aqui. Capítulo 2, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, certo? Aí o primeiro crime, artigo 328, crime de usurpação de função pública. Usurpar o exercício de função pública. Detenção de 3 meses a 2 anos, né? Alguém usurpa, toma, né, a função, exercendo a função pública de outro servidor público, tá certo? O particular não é concursado, vai então, comete esse crime contra a administração pública, se passando, tomando, chega lá, eu vim assumir o cargo aqui hoje, eu passei no concurso. A pessoa vai da sessão, acha que é verdade, né? Acha, beleza, vamos trabalhar aqui então, seja bem-vindo. Aí vai ver, ele não podia estar usurpando a função de outra pessoa. O próximo crime é o crime de resistência. Esse é muito comum. Crime de resistência. Não sei se vocês já ouviram falar. Artigo 329, crime de resistência. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Gente, como se dá esse crime? Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executar ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então, vamos colocar aqui esse crime. É quando você desobedece, então o crime é desobedecer funcionário público, mas não é uma simples desobediência. Como que você desobedece? Utilizando violência ou ameaça. Né? O fiscal vai te cobrar na sua casa, né? O fiscal vai te multar na sua casa, vai te multar na sua casa, vai multar, você cortou, desmatou, vigilância sanitária, né? Vai te multar, você chega e fala, não aceito, não sai daqui, senão eu vou te matar, sai daqui. Então você já bate nele, não deixa fazer o serviço dele, né? Quer ver? Vou escrever em outras palavras aqui. Em outras palavras, deixa eu só tirar aqui para ficar menor. Vamos falar aqui, ó. O particular usa, lembrando que é um crime cometido por particular, né? Contra funcionário público competente, né? Funcionário público competente. Só que é um funcionário público competente para executar o ato legal, né? Porque o funcionário público, vocês já sabem que é competência, né? Do direito administrativo. Competência, né? A pessoa que tem a atribuição legal para exercer aquele munus, né? Então, assim, o particular usa violência contra o funcionário público incompetente, aquele que não deveria praticar, não seria crime. Aqui nós estamos falando que aquele cara tem a função, por exemplo, de ser policial. Aí você vai pratica um ato de violência contra ele, né? Outra frase bacana, olha, um ato de violência, você pratica um ato de violência, tá? Contra uma autoridade. Olha que legal essa frase, isto é um antagonismo, gosto muito dessa expressão, é um antagonismo
entre duas forças. Entre duas forças. Forças físicas, né? Porque é violência, né? A da autoridade pública de um lado e a do particular do outro. Essa frase resume bem, gente. Olha aqui. Por que resume bem? O crime de resistência é esse aí. Ó. Quando há um choque de forças. De um lado, nós temos um ato de uma autoridade pública, né? E de outro lado, a força do funcionário. Os dois se embatem ali, tá certo? Então, assim a gente resume bem esse crime. Aí tem uma observação que eu quero fazer com vocês, é o seguinte. Vou fazer uma pergunta para ficar mais fácil a resposta. Ó. O crime de resistência pode ser cometido contra um particular? Olha a pergunta. Uma vez eu perguntei para você se os crimes funcionais, que são crimes cometidos contra funcionários públicos, podiam ser cometidos por particular. Estão lembrados? Aí nós vimos aquela questão do artigo 30, das comunicabilidades às circunstâncias, quando estavam em concurso de agentes, né? Estão lembrados? Fizemos um trabalho avaliativo sobre isso, sobre essa pergunta. Né? Agora, eu pergunto o seguinte, se nós estamos dentro de um capítulo chamado dos crimes cometidos contra a administração pública, né? É possível, então, cometido contra um particular? É um crime cometido por particular contra a administração. Tem como aqui esse crime de resistência ser cometido contra alguém que não é funcionário público? Contra alguém que não é funcionário público? Sim ou não, gente? A resposta é, por incrível que pareça, sim. Pode sim. Por quê? Porque, olha só, o particular usa violência, primeira linha aqui, contra o funcionário público competente para executar o ato legal, ou a parte final do artigo 329 fala o quê? Ou contra quem lhe esteja prestando auxílio. Aí sim, olha que legal. Nessa parte final, abarca quem quer que esteja prestando auxílio pela autoridade. Pode ser um particular. Vamos pensar. Ó, está acontecendo um crime, né? Alguém abusou dentro do ônibus de alguém, né? Passou a mão nas partes íntimas da outra, aproveitou o ônibus apertado e passou a mão na outra. Tinha um policial na hora, o policial vai e fala: você está preso, e dá um golpe nessa pessoa que cometeu esse crime. Só que essa pessoa é muito forte, consegue jogar o policial no chão. Aí o policial fala: você está preso em nome da lei. Aí ele vai começar a resistir contra o policial, comete um crime de resistência. Só que tinha mais gente no ônibus, tinha um lutador de jiu-jitsu e falou: vou ajudar esse policial. Aí esse lutador de jiu-jitsu vai e dá um golpe nesse criminoso. Ou seja, o lutador está prestando auxílio ao funcionário público. E o cara continua a se debater contra o lutador, contra o particular, bate nele também, se debate, não deixa ser preso. Então, observem que foi cometido um crime de resistência contra o policial e contra o particular, porque estava prestando auxílio ao funcionário público, tá certo? Então, a resposta é sim, pelo motivo que acabei de explicar. Vide parte final do artigo 329. Ok? Muito fácil, né? Muito bom. Por fim, vamos colocar nesse slide mesmo, é um crime formal, tá, gente? Um crime formal. Se consuma com a simples oposição violenta. No momento em que ele se opõe violentamente, já se consumou. Não precisa chegar a ocorrer
Por exemplo, não precisa que com a força que ele cometeu, o ato não vai se executar, tá? Eu não preciso que o ato público não se execute. Com a simples oposição, já está se configurando o crime, tá certo? Agora, no parágrafo 1º, nós temos uma resistência qualificada. Aqui, cadê? Aqui, compartilhar a tela. No parágrafo 1º, nós temos, aí sim, olha, se o ato que o funcionário público queria cometer, queria praticar, né? Uma cobrança, uma prisão, sem razão da resistência, esse ato não se executa, aí a pena desse particular vai ser ainda mais elevada, né? A pena vai ser de 1 a 3 anos. Então, escrevam aí, parágrafo 1º, resistência qualificada. Como funciona a resistência qualificada? Vocês colocam, está escrito aí. Se, por conta da violência, o ato público não se realiza, a resistência vai ser qualificada. Entendeu, gente? O policial vai prender o cara, ele se debate, força, luta com o policial, crime de resistência. O cara luta com o policial e por isso não é preso, consegue fugir, resistência qualificada. Porque por conta dessa violência dele, o ato não se executou. Tá certo? Parágrafo 2º, as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, aqui nós temos um concurso material obrigatório. Pode escrever no parágrafo 2º, concurso material obrigatório. Porque, obrigatoriamente, eu vou ter concurso de crimes aqui. Porque, além da resistência, a pessoa vai responder por lesão corporal, ou vias de fato, ou ameaça. Tá certo? Aqui está falando que obrigatoriamente responde, por mais que, olha, isso é interessante, que por mais que a lesão corporal ou ameaça integre o tipo do artigo 329, porque o 329 já é uma oposição violenta, o parágrafo 2º manda que seja aplicado as duas penas. Uma do POP 329 e a outra que vai ser ou lesão corporal, 129, né? Ou vias de fato, artigo 21 do Decreto-Lei 3.088, ou ameaça, né? Artigo 147 do Código Penal. Beleza? Gente, agora o próximo crime, desobediência. Desobediência, artigo 330. Deveria ter vindo o contrário, deveria ter vindo primeiro desobediência e depois resistência na ordem. Por quê? Porque a resistência é uma desobediência com plus. Tanto que a desobediência é chamada de resistência branca, tá? Pode escrever aqui, gente, no artigo 330, pode escrever aí resistência branca ou resistência passiva. Por quê? Porque aqui o particular desobedece uma ordem do funcionário público, mas sem violência e sem ameaça. Ele apenas desobedece, tá? Então, eu quero que vocês escrevam aí. O que é crime de desobediência? Artigo 330. É uma desobediência sem violência ou sem ameaça. Então, deveria ter vindo primeiro, não se dava desobediência, depois passava para a resistência, que é uma desobediência de que maneira? Com violência ou com ameaça, né? Fácil, né, gente? Muito fácil. Tranquilo. Aproveitando o momento do 330, eu quero que vocês vão lá no 359, que a gente faz um paralelo com um crime agora específico de desobediência à ordem judicial. Vamos lá no artigo 359. Nós temos um crime muito parecido, tá? A diferença é que nós temos agora, no próximo capítulo, quando a gente vai estudar crimes contra a administração da justiça, nós temos um crime de desobediência à decisão judicial. Aqui. Agora é um crime específico, porque você não desobedece qualquer ordem de funcionário público, você desobedece uma ordem judicial. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. A decisão judicial fala que você não pode fazer isso, você perdeu isso, perdeu aquilo, não pode fazer aquilo, está suspenso o seu direito tal, você vai lá e desobedece essa ordem. A pena de detenção de 3 meses a 2 anos. A pena é mais elevada por ser contra a justiça.
Esse artigo 359 é o último crime, olha aqui, dos crimes contra a administração da justiça que a gente vai ver no próximo intervalo. Tá vendo? Então, eu já aproveitei e já falei deles com vocês, porque faz um paralelo com o 330, ok? Então, vocês aprenderam mais um crime. Desobediência, 330, e desobediência contra a ordem judicial, 359. Beleza, gente? Próximo crime, desacato. Muito comum também, né? Quando a pessoa, por exemplo, pega para não aceitar uma prisão, ele comete desobediência, comete resistência, comete desacato, seu cachorro do governo, né? Seu bosta, seu isso, desacato ao funcionário público no exercício ou em razão dela. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Gente, eu, funcionário público, se alguém me xingar na rua, ô seu merda, seu bosta, isso é desacato? Não, xingou o Felipe, né? O desacato é quando xinga o funcionário público, tá certo? Mas como assim xingar, né? Xingar não é desacatar. O que é desacatar? Escrevam aí, gente. Desacatar significa menosprezar a função pública exercida pelo funcionário público. Você vai menosprezar a função pública. É humilhar a sua dignidade. Escreva no caderno de vocês. Desacato, humilhar a dignidade do funcionário público. Por exemplo, quem você acha que é seu funcionáriozinho do governo? Olha só, desacato, menosprezando. Escreveram isso. Quem você acha que é seu funcionáriozinho do governo? Seu policial preguiçoso, né? Se você vai no banco e reclama do você é um preguiçoso, sei lá, sabe, imagina, eu pago seu salário, você tem que me entender melhor, como que é, fica mamando na prefeitura aí, você fica mamando, é assim que eles falam? Isso é desacato, né, gente? Agora é o seguinte, quero falar uma curiosidade com vocês. Quando a gente estudou lá, período passado, crime de injúria, né, é muito parecido, vocês observaram? O crime de injúria é muito parecido. Então, qual é a diferença da injúria para o desacato? Alguém pode falar assim, professor, porque aqui é contra o funcionário público, e a injúria é contra qualquer um. Tá, mas existe um crime de injúria, lá do artigo 140, né, 141, inciso 2, que fala o seguinte: se for cometida uma injúria contra o funcionário público, vai ter um aumento de pena. Uai, se existe uma injúria com a pena de aumento, né, se for cometido contra o funcionário público, quando que eu vou aplicar o desacato e quando eu vou aplicar a injúria cometida contra funcionário público? Estão entendendo a minha pergunta? Existe o crime de desacato e existe um crime também lá no Código Penal, artigo 140, que é crime de injúria, e 141, inciso 2, fala de que a pena vai ser aumentada se tratar de uma injúria contra funcionário público. Quando que eu aplico um e quando eu aplico o outro? Gente, na verdade, a gente entende o seguinte: um é na presença do funcionário público, o outro nas costas dele, né? A verdade é essa. Você está na cara do funcionário público, menosprezando, humilhando, xingando, você está desacatando ele, né? Está desacatando. Agora, lá você fala na ausência do funcionário público, lá na injúria. Por exemplo, você está numa roda de amigos e fala, aquele juiz é desonesto, tá certo? Aí o juiz fica sabendo que cometeu uma injúria contra o funcionário público. Dependendo do que você falar, vai ser calúnia, né? Você falar que está roubando e tal, mas, aquele juiz é um preguiçoso. Então, injúria contra o funcionário público. Agora, você fala na cara dele, seu juiz preguiçoso, o que você está achando que você é? Desacatando ele. Tá vendo a diferença? Então, o desacato é na presença do funcionário público e a injúria com causa de aumento de pena de ser contra o funcionário público é na ausência do funcionário público. Você fala dele, ok, gente? Muito bom, muito bom. Mais um crime. Vai fluindo bem, tá vendo? Essa parte final, você já sabe muita coisa já. Gente, agora, tráfico de influência. Esse crime é muito interessante. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem
a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena de 2 a 5 anos, tá? Gente, esse crime aconteceu muito lá na Lava Jato, né? Teve muito crime de tráfico de influência. É um crime que, infelizmente, ocorre muito, cometido por particular contra o funcionário público. Por quê? Aqui, o cara chega e solicita, exige, cobra um dinheiro, a vantagem, né, prometendo para alguém, olha, eu tenho influência lá com o delegado, eu tenho influência com o juiz aqui não, que eu tenho um crime específico, vocês vão ver. Eu tenho influência lá no INSS, no IBAMA, tá? Me dá tanto aqui que eu vou lá e resolvo para você, eu baixo essa multa para você, tá certo? Acontece que ele não tem influência em nada. Acontece que ele está vendendo um peixe e com isso manchando o nome da administração pública. É o que mais tem por aí, espertalhão. Já viram pessoa? Chega e fala assim, ó, me dá aqui R$300 que eu vou conseguir fazer você tirar a carteira. Eu sou amigo do pessoal lá. O cara te dá R$300, tá vendo? Achando que vai passar, depois não passa nada, porque o cara inventou que tem influência. Inventou que vai conseguir subornar ou fazer a pessoa prevaricar depois, né? A pessoa fala que tem influência com o funcionário público. Ele fala, ah, não, ele vai prevaricar, porque ele é meu amigo, tal, então me dá um dinheiro que eu consigo para você. Quando ele faz isso, ele te pede, solicita, exige, cobra para você, ele já cometeu o crime de tráfico de influência. Infelizmente, eu falo infelizmente porque as pessoas vendem a gente sem a gente saber, né? A boca é livre, né? Se qualquer um chegar na rua e falar assim, olha, me dá R$1.000 que eu consigo isso para você com o delegado, com o policial militar, com o cara do IBAMA. Coitado, você não está nem sabendo que está ganhando nome de corrupto, né? Eles vão achar que você está envolvido no esquema. E você nem está. Tá certo, gente? Então, tráfico de influência, escrevam aí, vou ditar para vocês, olha, tráfico de influência. O infrator ilude a vítima, escrevam aí, o infrator ilude a vítima dizendo que é capaz de influir, no ato do funcionário público, vírgula, quando, na verdade, não é capaz. Ok? O infrator ilude a vítima dizendo que é capaz de influir no ato do funcionário público, quando, na verdade, não é capaz. E, para tanto, exige, solicita ou cobra vantagem indevida. Solicita, exige, cobra ou obtém vantagem indevida. Ok? Agora, nós temos, assim como nós acabamos de ver, o desacato tem um paralelo com o crime de injúria, aqui também nós temos... Não, assim como nós vimos também o crime de desobediência, né, que nós vimos que existia um paralelo a ele contra a administração pública, aqui também nós temos um tráfico de influência específico quando é contra a administração da justiça, tá? Então, quero que vocês façam um paralelo aí, estão estudando o tráfico de influência, artigo 332. Existe um tráfico de influência específico quando a figura sobre a qual eu falo ter influência é da justiça. Aí o crime até muda de nome. Olha como o Código Penal que podia ter sido mais simples, né? Lá no artigo 357, chamado crime de exploração de prestígio. Exploração de prestígio. Aqui, vamos ver mais um crime contra a administração da justiça. Nós acabamos de ver isso aqui, não foi? Ó, desobediência à ordem judicial, que é uma desobediência específica contra o Senado da Justiça. Aqui também, acabamos de ver tráfico de influência. Agora nós temos aqui um tráfico de influência específico contra a administração da justiça, que muda até o nome, chamado exploração de prestígio. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir. Agora muda os atores, né? Quem que eu vou influir? Quem que eu falo que eu tenho influência? Eu falo que eu vou influir no ato de juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Ok, gente? Então, nós temos aqui um tráfico de influência específico. Quando o ator muda, quando a pessoa sobre a qual eu digo ter influência são uma dessas pessoas aqui, juiz, jurado, tá certo? Aí o crime muda de nome, exploração de prestígio, tá
certo? É o tráfico de influência com uma outra roupagem, né? Pena de 1 a 5 anos, tá vendo? Pena bem elevada. Ok, gente. Muito bom. Gente, vamos prosseguir para acabar os crimes cometidos por particular contra a administração pública. Olha aqui. Gente, descaminho e contrabando. Descaminho e contrabando. Gente, até 2014, o descaminho e contrabando vinham num artigo só. O crime era chamado de descaminho e contrabando. Só que isso não era certo, gente, porque descaminho é uma coisa, tá? E contrabando é outra. E era tratado no mesmo artigo como se fosse a mesma coisa. Era um erro, né? A doutrina criticava porque é um erro, não é certo isso. E a gente tinha que ficar falando isso, explicando, né? Observe que eu já tenho um chão dando aula, né? Estou falando de 2014, mudou e a gente tinha que ficar falando antes que estava errado, né? Por quê? Olha, aí, então, em 2014, corrigiram e separaram. Deixaram o descaminho no 334 e criaram o 334A aqui. O A, separando o que é contrabando e o que é descaminho, tá? Então, no 334, descaminho é iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Tá certo? Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Descaminho, gente. O descaminho, então, escrevam aí, vou ditar para vocês. É chamado também de contrabando impróprio. É a fraude utilizada para iludir o pagamento dos impostos de importação e exportação. Ok? Escreva aí. É a fraude utilizada para iludir o pagamento dos impostos de importação e exportação. Ponto. É a entrada / saída, né? Entrada ou saída de mercadorias sem o recolhimento de impostos. Tá certo, gente? É os produtos que passam ali do Paraguai sem pagar imposto, que é descaminho. Sacoleiro, né? Sacoleira, vai no Paraguai, traz o produto a vender aqui, sem pagar nenhum imposto daquilo. No Paraguai, né? Vende aquelas cartelas de brinquedos. Você vai aqui na nossa cidade, tem aquelas lojas que vendem brinquedos com aquelas cartelas de brinquedos, tudo sem pagar imposto. Esse descaminho, gente. Porque ela entrou no país sem pagar imposto. Tá, gente? A pessoa compra, então, essas mercadorias de outro país e não paga o imposto de importação. Manda, por outro lado, pode mandar para outro país sem pagar imposto de exportação. É o que mais acontece, né? Com produtos chamados piratas, né? Produtos que a gente não... o governo não ganha nada com isso. Você está burlando, iludindo a alfândega, né? Então, já dei o exemplo para vocês, quando vem produtos, né, sem pagar impostos. O contrabando, importar ou exportar mercadoria proibida. Olha que diferença grande. Aqui, gente, eu não estou apenas iludindo o imposto, não. Eu estou importando, estou trazendo ou exportando, estou trazendo mercadoria que nem pode entrar no Brasil. É bem mais grave, tá certo? Eu estou importando mercadoria que não pode entrar no país. Tá certo, gente? Por exemplo, o Brasil fala que o Brasil não pode vender aqui carne do país tal porque não passou nos testes. O Brasil vai lá e importa carne e tal, né? O Brasil não pode vender, sei lá, combustível com tal graduação de álcool, de tanto octanagem. Né? Existe uma lista de produtos que não podem vir para cá, né? Carcaça de pneu. Já viram isso? Estão adorando entregar no Brasil, né? A Europa usa os pneus,
aí que ele descarta na natureza, não tem como degradar. Chega no Brasil containers de carcaça de pneu para poluir o nosso meio ambiente. Contrabando, né? Isso não pode entrar no país. Então, você vai importar ou exportar mercadoria proibida. Ah, professor, e se for droga? Então é aqui proibida? Não, porque aí vai ter um crime específico, né? Vai ter o tráfico internacional de drogas. Não deixa de ser um contrabando de mercadoria proibida, mas existe um crime mais específico, que é o tráfico internacional de drogas, tá certo? Então, aí tem um crime, por exemplo, de cigarro falso, tá? A gente já aprendeu várias vezes, acontece. Eu entendo, né? Todas as vezes eu entendi que é descaminho e não contrabando, porque o cigarro não é proibido no Brasil, ele apenas entrou, o cigarro, se vocês por fumar Broadway, o que mais? Um monte de nome esquisito aí. Eles entram aqui sem pagar imposto, né? Então é crime de descaminho. É um crime, gente, competência da Justiça Federal, tá? Então, quando a gente apreende aqui, eu faço o primeiro trabalho, né, e já encaminho o inquérito para a Polícia Federal concluir, né? Se for um flagrante, eu comunico para a Justiça Federal, inclusive, que não é competência da Justiça Comum Estadual, é da Justiça Comum Federal, tá? Porque é um crime contra o sistema financeiro, é um crime contra a Fazenda Nacional, né, de recolhimento de impostos, ok? Aí, gente, uma frase para comparar esse caminho com o contrabando. Escrevam aí, gente. O contrabando atenta, teoricamente, escrevam aí para comparar os dois. O contrabando atenta, teoricamente, contra a moral, saúde, higiene, segurança pública e etc. Enquanto o descaminho viola as obrigações aduaneiras, ok? De um lado, o contrabando atenta contra a moral, contra a saúde, né? Porque o Ministério da Saúde falou que não pode, tal produto, a Agência Sanitária falou que não pode, aí entra no país. E o descaminho, as obrigações aduaneiras, da aduana, né? Que é da alfândega ali. Ok, gente? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos parar aqui. Próxima aula, agora, depois do intervalo, nós vamos ver os crimes contra a administração da justiça.